Gente, eu tenho que bater forte, bater firme num ponto importantíssimo do que está acontecendo no Brasil. O que esse Congresso Nacional está fazendo? Nicolas do Japão voltou pelo aumento da energia elétrica. Eu dou menos de 2 semanas para ele começar a acusar o governo por aumento que o governo tentou evitar com o veto que eles derrubaram e comemoraram. Comemoraram muito. Ele indo pelos Emirates. Eu vou passear. E de lá de fora criticando o Haddad, que falou que ia tirar uma semana de férias. Eu quero falar, gente, sobre esse Congresso Nacional muito mal acostumado, que recebeu muita mamata do Bolsonaro, que tem um dedinho enfiado lá no INSS. Por que a investigação em relação ao roubo que estava acontecendo desde o governo Temer, apesar das denúncias, nunca foram investigadas? Por que será? Vou falar sobre tudo isso, com detalhes, com precisão, cirurgicamente. Fique até o final. Mas antes eu vou pedir a você, por favor, se inscreva no canal. Você não é inscrito ainda? Se inscreva. Venha para o nosso clube de membros. Faça parte desse trabalho. Contribua nessa chave que eu deixo aqui embaixo, ó, que eu preciso dessa ajuda ainda, por enquanto eu estou precisando. Se você é um parceiro, contribua com este canal, né? E fica até o final. Vamos embora, gente. Tem muita coisa para conversar hoje. Bora lá. O ministro da Economia, Haddad, anunciou que tiraria uma semana de férias e imediatamente Nicolas Ferreira tuitou, criticando. Só que o Nicolas Ferreira votou aí contra o Brasil, né? Estamos sabendo. Estes vetos do governo Lula que eles derrubaram foi uma imposição de uma derrota, não em relação ao governo. É importante que se saiba. Os vetos que eles derrubaram tinham por objetivo diminuir os custos do Estado e diminuir também os custos do cidadão, principalmente no que diz respeito à energia elétrica. Foi uma imposição da extrema-direita junto com o Centrão. Claro que o Hugo Mota pautou este assunto, porque o Hugo Mota já deve ter alguma outra proposta mais vantajosa de um provável candidato de extrema-direita que promete, assim como o Bolsonaro fez, dar a eles muitas possibilidades de roubar, inclusive deixando de investigar denúncias em relação a roubo de aposentados no INSS. Agora eles querem fazer uma CPI para investigar e criar uma enorme cortina de fumaça para fazer o quê? Não, óbvio que não, né? Porque o que a Polícia Federal faz, isenta, livre, é um trabalho realmente de investigação. O que o Congresso Nacional faz quando resolve investigar é discurso, é palanque, é politicagem que acaba dando em nada. Foi o que se viu com a CPI da Covid, em que o criminoso Bolsonaro foi o protagonista, que apareceu muitas e muitas vezes como sendo um parceiro inegável, fiel, participante, colaborador do vírus. Seja com propaganda de medicamento falso, seja superfaturando vacina, seja atrasando vacina, seja fazendo propaganda contra as medidas de proteção, seja incentivando aglomerações, seja deixando faltar oxigênio para Manaus, seja não mandando um avião buscar oxigênio que foi doado pela Venezuela, seja em todos os setores, de todas as formas, um criminoso foi apontado. E a investigação deu em nada. É um palanque político que trava o Brasil e cria uma narrativa que não leva a lugar nenhum. A gente sabe que se o Congresso quer uma CPI é porque quer desvirtuar a investigação da polícia para afastar os olhares deles próprios, porque eu tenho certeza absoluta que eles, sim, o Centrão e a extrema-direita, que em conluio com o Bolsonaro, deixaram que ele cometesse todos os crimes que ele cometeu, porque a função do Congresso é fiscalizar, com exceção da esquerda, que sempre denunciou. Com exceção da esquerda, que sempre denunciou. Eles estavam sempre na maior parceria, seja quais fossem os crimes que Bolsonaro cometesse. Crime de fala, de atitude, de ameaça golpista. E eles querem agora criar um cenáriozinho para culpabilizar o governo atual por um crime que aconteceu desde o governo Temer. Foi lá por ocasião daquele golpe contra a Dilma. Um golpe, porque o impeachment da Dilma não se justificava de forma alguma. Mas a gente lembra dos votos. Todo mundo votando, com exceção da esquerda, pela cassação. Teve até aquele deputado medíocre que veio a ser depois presidente,
fazendo homenagens a torturadores. Mas enfim, o que acontece é que o Congresso tá com as mãos sujas. Ressalto, o centrão e a direita e a extrema-direita, que é tudo a mesma merda, estão com as mãos cravadas no lixo da corrupção. Sim, senhores. Eu quero mostrar aqui para vocês uma notícia. Em seguida eu vou comentar. Importante que a gente mostre a verdade do que vem acontecendo no Brasil, porque afinal de contas, travou essa bosta. Quando eu digo a vocês que ajudem na chavinha, é pra gente melhorar a qualidade dos nossos... vai assim mesmo, vai. Mas que merda, velho. Eu preparei tudo de antemão. Liga, desgraça. Uma pausezinha. Voltando aqui, gente. Deu uma travada aqui no meu celular 2. Mas aí eu lembrei que eu comecei falando de um assunto e mudei de assunto. É que o Nicolas criticou a Haddad, que é uma pessoa que trabalha muito, toda hora tentando resolver a situação do Brasil sem prejudicar o povo e lutando contra uma horda de imprestáveis a serviço de uma elite que tá cagando pro povo, que quer que corte benefícios sociais, dizendo que o governo gasta muito. Só que o que o governo gasta com programas sociais é bem pouquinho se considerarmos as isenções de impostos, a sonegação, se considerarmos que a elite não paga imposto, não paga IPVA de helicóptero, não paga IPVA de lancha, não paga. Bolsonaro em seu governo deu desconto, incentivo para compra de jet ski. Você que tem o seu Uninho, o seu Celtinha, o seu carrinho popular, você paga IPVA, não tem desconto. Então a elite tem muito privilégio. Muito. O agronegócio que destrói eles, que atacam os quilombos, os indígenas, que promovem massacres, que botam fogo na floresta. Eles vão no banco público, pegam o dinheiro nosso subsidiado, fazem o seu plantel, o seu plantio e depois segura a produção, porque o preço suba. É uma gentalha. Mas o Nicolas aí criticou a Haddad, que trabalha, estando ele no Japão. Uma viagem oficial? Não, gente. Foi uma viagem assim, tipo, no meio da coisa. Eu vou votar contra o Brasil. Vai subir o preço da energia elétrica? Voto que suba a energia elétrica daqui do Japão. O problema dessa gente é que eles viajam, mas eles têm um ego muito grande, uma necessidade de postar. Ele posta a foto da vagabundagem, da mamata. Tá lá, criticando, mandando, tweetando. É muito hipócrita. Esse piá de merda é muito merda. É uma merda. Imagine quando crescer. Um molequinho já tão novinho, já é tão covarde, hipócrita. Imagine quando crescer, vai se tornar um hipócrita pleno. Se imagina a ameaça. E a gente tem que falar dele. Tem que dizer, população, povo mineiro, não vote nesse lixo, porque esse lixo é uma ameaça. Esse lixo quer ser presidente um dia. Esse lixo não tem compromisso com o povo. Quando se fala em dar 2 folgas semanais para o trabalhador, ele é contra. Quando se fala em isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, ele é contra. Ele é contra tudo que é a favor do povo. E o povo vota num lixo desse. Então esse lixo lá do Japão votou contra o povo do Japão. E lá do Japão tweetou: porque o Haddad vai tirar uma semana de férias. Como assim? Como assim? Quem trabalha merece tirar uma semana de férias. Agora, vagabundos como você, que não fazem nada pelo Brasil, não tem porquê ficar viajando no Japão. Emirados, eu vou pelos Emirados. Eu vou por cá e depois por lá. Depois, e aí volto. Mas antes de voltar, vou votar contra a energia, o preço da energia, para que suba. E vou votar contra o brasileiro. Mas vamos assistir o vídeo, que vai travar de novo? Não vai não, né? Claro que não vai travar de novo. Eu tô falando merda. E um claro embate com o governo Lula,
Congresso Nacional votou ontem pela derrubada de diversos vetos presidenciais, que trarão um impacto financeiro significativo para os cofres públicos e diretamente para o bolso do brasileiro. A decisão dos parlamentares da direita e do centrão de reverter vetos importantes não apenas sinaliza uma tentativa de fragilizar a governabilidade de Lula, mas também demonstra um preocupante descompasso com a estabilidade econômica do país ao aprovar medidas que elevam despesas essenciais e beneficiam interesses particulares, como o aumento do fundo partidário e o potencial encarecimento da conta de luz para todos os brasileiros. Veja só, essa raça do inferno, eles vivem de acusar o governo de gastar demais. O que o governo gasta com programas sociais não é nada. É pouquinho, mas é isso que incomoda a elite. Porque se a pessoa recebe Bolsa Família, no entendimento deles, com esta medida, o governo tira uma ferramenta que eles têm de barganha. Porque quem não tem fome não vai trabalhar feito escravo. Comeu, a principal necessidade básica foi saciada. A pessoa que não está passando fome não vai aceitar trabalhar uma noite inteira para ganhar R$20. Eu vi esses dias um rapaz no caixa do mercado, ele estava falando com a moça do caixa, que trabalhou a noite toda porque ele está desempregado. E aí ele aceitou fazer um bico. Trabalhou a noite inteira como padeiro e ganhou R$50. Imaginou que, se não houvesse Bolsa Família, talvez desse para oferecer 20. Que a pessoa com fome trabalha por 20. Dá para comprar o café da manhã. Entende por que eles estão tão incomodados com o povo não passar fome? Eles precisam da fome, porque é a fome que obriga a pessoa a se submeter. Ah, tá faltando mão de obra. Se pagar mais, as pessoas vão trabalhar. É só pagar um pouquinho mais. Tratar o trabalhador com respeito. É padeiro. Não importa se está desempregado. Tem que receber o que um padeiro ganha. Ah, tá desempregado, é? Ah, eu te ofereço 50. Você quer? 50. Por isso que eles atacam as leis trabalhistas. Porque eles querem que não tenha nenhuma regulamentação. Aí o patrão chama a pessoa vai procurar emprego. Aí eles vão controlar os juros para não ter investimento, para que aconteça de ter um número de desempregados bem grande. Aí a fila fica maior. Aí a pessoa na fila vai lá e fala assim: olha, eu queria trabalhar. Eu pago 50. Sem férias, sem 13º, sem nenhum benefício. Você quer? Não? Próximo! Tem gente que vai querer. Entende? Então eles querem desregulamentar Estado mínimo ou Estado zero pro povo. Nada de Estado pro povo. E o Estado na mão deles. Para eles. É esse tipo de gente que quer mandar no país. No final da sessão, o senador Randolph Rodrigues, líder do governo no Congresso, minimizou a ofensiva da oposição e classificou como uma sessão vitoriosa para o governo, ao ser questionado sobre a queda dos vetos presidenciais. Bom, primeiro é uma sessão vitoriosa para o governo. Nós tivemos 236 itens de vetos, que na prática são 236 vetos, que foram mantidas. E somente 36 vetos que foram derrubados em acordo com o governo. Um desses vetos eu quero celebrar como se fosse uma sanção. O veto 02/2025, que diz respeito àquelas mães que foram vítimas do Zika vírus, foi chancelado pelo próprio presidente da República e vai ser regulamentado a partir de petição do Supremo Tribunal Federal, feito pelo nosso governo. Então, do ponto de vista da apreciação dos vetos, me parece que essa é a sessão do Congresso que tivemos o povo perdeu. De vetos do senhor presidente da República. Randolph afirmou que o governo editará uma medida provisória para neutralizar o impacto tarifário dos dispositivos retomados pelo Congresso no marco da energia eólica offshore. Com a derrubada do veto por parte da oposição, a estimativa é de um aumento de até 197 bilhões de reais na conta de luz até 2050. Tá, gente. Eu considero sensacional, imbatível, que vai ali em frente à extrema-direita, mas ele tá errado. Porque não é dizendo que o governo saiu vitorioso, que o governo saiu vitorioso. O governo perdeu. Ainda que vetos do governo tenham sido considerados, alguns vetos que foram derrubados impactam na conta de luz. Ah, mas o governo vai emitir uma medida provisória para minimizar os efeitos deste aumento na energia elétrica. A medida provisória vai voltar para o Congresso, que é inimigo do povo, que vai vetar de novo. Então tem que falar a verdade, tem que dizer assim, olha, este Congresso, este centrão, esta extrema-direita, eles estão trabalhando contra o povo. Tem que falar, tem que pegar pesado, falar assim, ó, não vai ter emenda.
Vamos contingencializar. Não tem dinheiro para pagar emenda. Não vai ter emenda para mandar pro seu vagabundo de estimação para depois fazer um rachite. Eu vou te mandar alguns milhões. Reserva uma parte para mim. Bando de parasitas imprestáveis. O Lula tem que sentar, ligar o celular. Eu sei que para uma pessoa da idade dele não é fácil usar rede social. Mas tem que usar rede social todos os dias. Todo mundo faz isso. Trump faz isso. Todo mundo faz isso. Bolsonaro era direto, falando merda. E aquilo era espalhado nas redes sociais. Era espalhado como rastilho de pólvora. Tem que gravar vídeos e falar, olha gente, o Congresso Nacional aumentou a sua conta de luz. E isso sobrou para mim. Eu vou ter que dar um jeito, não sei como, de minimizar os efeitos disso. Porque isso vai fazer mal pro povo brasileiro. Eu tentei evitar. Eu tentei fazer com que a corrupção no INSS fosse melhor vigiada. A gente poder ver, identificar possíveis fraudes. O Congresso derrubou. Eles não querem que investigue o INSS. Eles não querem... Eles estão atrapalhando. É o Congresso. Eu sento com o Hugo Mota, eu sento com o Alcolumbre, a gente conversa, combina, e aí depois eles viram a casaca e colocam como prioridade de votação contra aquilo que foi combinado. Eles são mentirosos, traíras. O Hugo Mota bate continência pro Lira. Todo mundo sabe o quanto que o Lira atrapalhou o Brasil fazendo chantagem com o governo. Esse Congresso está muito mal acostumado. O Bolsonaro deu para eles todas as facilidades para roubar. Emenda secreta, isso... Olha que absurdo isso, gente. A gente não pode ver isso como natural. Cadê a transparência? Aí falta dinheiro, o governo tem que pensar num jeito. Pensa, não, vamos cobrar impostos de grandes fortunas para fechar esse rombo. Aí o Congresso vai contra. Aí o governo fala assim, vamos isentar de imposto de renda quem ganha até 5 mil. O Congresso vai contra. O Congresso quer te ferrar. São eles. Eles querem te ferrar. Então não adianta, Randolph. Claro, o governo conseguiu manter alguns vetos, conseguiu, mas perdeu. Mas não foi o governo que perdeu, foi o povo. E as pessoas precisam saber o que aconteceu lá. As pessoas têm que entender que ninguém governa sem o Congresso e que a esquerda é minoria no Congresso. A esquerda luta pelo povo e a direita luta contra a esquerda. Vocês já viram a direita defendendo alguma coisa que fosse para o povo, senão unicamente perseguindo a esquerda? A direita vive para perseguir a esquerda. E a esquerda é minoria, não tem maioria. Então não pense que se você reeleger o Lula vai estar tudo resolvido. Tem que eleger deputados e senadores de esquerda. Não necessariamente do PT, tem PSOL. Tem outros partidos de esquerda. Veja em quem você está votando. Se o seu candidato é do tipo que fica gritando, esbravejando, acusando, botando a culpa no governo. Porque eu vou dizer a vocês, vai demorar menos de um mês para que esses deputados que votaram pelo aumento na conta de luz, menos de um mês, para eles virem na tribuna acusar o Lula pelo aumento. Eles vão ter a desfaçatez, eles vão ter a cara de pau. Nicolas, quando voltar do Japão, com a cabecinha bem descansada, ele já vai começar a bater no governo, acusando o governo pelo aumento da conta de luz. Essa é a realidade da hipocrisia que ninguém fala.